vocês? Eu sou Laís Lima, você está no Boards e Books e hoje a gente vai falar sobre o volume 2 da saga do Monstro do Pântano, roteirizado pelo Alan Moore e ilustrado pelo John Totleben e pelo Stephen Bisley. Já tem a resenha do volume 1 do Monstro do Pântano aqui no canal, vou deixar aqui embaixo na descrição e aqui em cima nos cards para vocês verem. Esses encadernados que eu tenho aqui são as edições lançadas pela Panini da saga do Monstro do Pântano do Alan Moore. A Panini lançou agora, lançamento volume 5 do Monstro do Pântano. Estão reclamando aí que tá com uma lombada diferente e tal, eu ainda não vi. Esse volume 2 reúne das histórias 9 até a história 17 da saga do Monstro do Pântano. Ele tem introdução feita pelo Jamie Delano, o autor de nada mais nada menos do que Hellblazer, e o prefácio desse segundo volume é feito pelo Neil Gaiman, nada mais nada menos do que Neil Gaiman. E aqui nesse prefácio o Neil Gaiman dá pra gente uma noção geral, um resumão do que é esse segundo encadernado aqui. No primeiro encadernado da saga, nós vemos a origem do Monstro do Pântano recriado pelo Alan Moore. E eu expliquei pra vocês como é que ele recria essa origem, como ele reconstrói a história do Monstro do Pântano. Além disso, nós vemos lá também o grande vilão do primeiro arco, desse primeiro volume encadernado, que é o Voldruy. Aqui também ele aparece, mas ele já aparece preso, já lá no manicômio, internado. Nós vemos lá ele tentando salvar o Verde de uma forma um tanto quanto esquisita. E lá também um dos grandes pontos altos do primeiro volume, o arco onde aparece o Rei Macaco, que é a encarnação do medo propriamente dito, sentido pelo homem. E aqui nesse segundo volume da saga, a primeira história, logo a história intitulada Amor e Morte, resgata essa origem do Monstro do Pântano recriada pelo Alan Moore. É como se ele quisesse concretizar essa origem de fato. Ela foi feita por outros ilustradores, mas com o roteiro do Alan Moore. Ocorre um enterro aqui, eu não vou dizer porque é spoiler o que acontece nessa história. A partir de Amor e Morte, a revista do Monstro do Pântano começou a sair nas bancas sem a aprovação da Kotick Comics Code Authority, que proíbe o aparecimento de nudez, de incesto, de necrofilia, de zumbis, pra você ter uma noção do que tem nessa revista aqui. Nesse segundo volume, um dos pontos fortes é a trilogia Arcane. São 3 histórias que trazem um dos principais vilões desse segundo volume, que é o tio de Abe. Abe é uma das personagens principais da saga do Monstro do Pântano. Esse tio é o Arcane, que é um dos grandes vilões dessa saga. Ele possui o corpo de Matt, que é o marido dela. O Arcane, ele é chamado de o Homem Regressado. É um vilão que volta dos mortos e acaba quase que ocasionando um apocalipse zumbi na história. Junto com ele, vários outros vilões e vários outros personagens e psicopatas do mundo começam a voltar dos mortos e começa a ter uma horda e um pré-apocalipse zumbi. É nessa história que aparece o nosso vilãozão do primeiro volume, o Voldruy. Aparece também nessa história o Coringa. Nós também temos uma das histórias mais populares da saga do Monstro do Pântano, que é a Descida Entre os Mortos, que traz uma grande pergunta existencial, talvez por isso seja uma das histórias mais populares. O que acontece depois que nós morremos? Essa história remete à Divina Comédia de Dante Alighieri e principalmente à parte Inferno. A mesma história de Dante Alighieri, a Divina Comédia, que inspira o livro Inferno do Dan Brown. Nessa história, a Descida Entre os Mortos, nós somos apresentados a 4 espíritos que já são personagens antigos da DC, e esses 4 espíritos nos guiam pelos planos do Inferno, Purgatório e do Paraíso. São o trapezista Boston Brand, o Vingador Fantasma, o Espectro e o Etrigan, que é um demônio que já apareceu lá no primeiro volume, no primeiro encadernado da saga do Monstro do Pântano. Nós temos também aqui 2 histórias que também não são ilustradas pelos ilustradores principais desse volume e da saga como um todo, que são histórias que são feitas como uma homenagem, e uma delas é uma homenagem ao Pogo. O Pogo é um pantaneiro que é um personagem de Walt Kelly, e o Neil Gaiman, aqui no prefácio, conta que o Alan Moore sempre teve vontade de fazer uma história que homenageasse ao Pogo, justamente porque ele é um pantaneiro também. Essa história eu vou te contar que, pra falar a verdade, eu não gostei muito dela não, porque ela ficou meio que solta, completamente isolada diante da história toda, então ela meio que deu uma quebra na história que já estava rolando no Monstro do Pântano. Aqui também a gente tem uma nostalgia pra quem já leu ou pra quem tá lendo Sandman, porque aqui aparecem Caim e Abel, porque
eles estão no mundo do sonhar, na terra onírica dos sonhos, que é governada pelo nosso Morpheus. Caim e Abel aparecem aqui nesse volume da mesma forma como eles aparecem lá em Sandman. Eles já são personagens também antigos da DC. E tem uma retratação aqui, uma sátira que é feita com Caim e Abel da Bíblia propriamente dita. Caim e Abel vão guiar Abe até o mundo do subconsciente dela. Nessa história ela tá sonhando, e aí nessa história ela descobre um grande segredo que eu também não vou poder falar. Mas foi uma das histórias que eu mais gostei e quiçá a minha preferida. É a história Abandonadas Casas. E aí a gente chega na última história, que é uma história de puro love. Sabe quando chega a primavera? La primavera llegó, esta es la estación de alegría y canción, y todos debemos cantar. A última história é um puro clima de amor e encerra com chave de ouro esse segundo volume e já deixa você super ansioso pra ler o terceiro volume. Então é isso, pessoas, esse foi um resumão que é muito parecido com o resumão que o Neil Gaiman faz aqui também nesse início. Eu amei o resumo que ele fez aqui, não é só porque é Neil Gaiman que fez, né? São as partes principais que tem aqui dentro. Eu já tô super ansiosa pra ler o volume 13 e fazer resenha aqui pra vocês. E eu espero que eu consiga achar o volume 4 ainda. É isso, pessoal. Se você gostaram desse vídeo, dá o seu joinha aqui embaixo, aperta aquela mãozinha que tá ali embaixo assim. Se inscreve aqui também se você é novo por aqui. Se você ainda não é inscrito, tem um botão vermelho aqui embaixo, aperta ele lá pra acompanhar as próximas atualizações do Boards e Books. Comenta aqui embaixo também se você já leu o Monstro do Pântano, o que você achou desses segredos que tem nessa história. São altas revelações que tem nesse segundo volume. E se você não leu ainda e quer que eu esclareça mais alguma coisa pra você, comenta aqui também. E vamos conversar, meu povo. Um abraço, que Deus te abençoe e fique na paz. Tchau! E hoje eu vou abrir a caixa que chegou pra mim ontem. Fiquei esperando até hoje pra abrir com vocês aqui. É um jogo lançado em 2015, esse ano, é lançamento. Eu comprei